Bem, essa foto eu fiz em Londres, nas margens do rio Tâmisa. E quando eu saí para fotografar, naquela época que eu fiz, foi uma foto que eu fiz em 2011. Eu saí com a ideia de fazer experiências com imagens em movimento. E aí, quando você se depara com um carrossel lindo, maravilhoso, na margem do rio Tâmisa, foi aquilo que me atraiu. Eu parei e comecei a curtir ângulos, prismas diferentes e tal. E num determinado momento, sobe no carrossel um senhor. E aquilo me chamou uma atenção absurda. Por quê? Porque não é esperado que um senhor de idade suba num carrossel, né? Isso é mais adequado para crianças, pelo menos a gente está com essa expectativa quando vê um carrossel. Então aquele contraste entre infância e velhice, aquele contraste entre o vivido e o inexperiente, ou aquele contraste entre o cinza daquele senhor e as cores do carrossel, aquilo tudo me reportou a memórias que a gente carrega na nossa vida e que às vezes são memórias esquecidas. Porque na realidade a gente é em essência sempre a mesma pessoa, desde quando a gente nasce até quando a gente morre. Então ali aquele take, aquela imagem para mim era o quê? Era a representação de uma vida vivida, né? E para mim aquilo me reportava a necessidade que eu acho que todos nós temos de abraçar a nossa memória, né? E de reviver esses bons tempos a cada instante e sempre. Foi isso que me chamou naquela imagem. E quando essa imagem foi escolhida para a Bienal de Roma, eu fiquei muito feliz, porque é uma imagem que diz muito sobre mim, diz muito sobre o que eu gostaria que as pessoas pensassem, cada uma sobre elas próprias, né? A questão do quanto humano nós somos, né? O quanto que a gente se dedica a valorizar a própria vida, né? Então eu fiquei muito feliz quando essa foi a fotografia escolhida. A Bienal de Roma tem um charme todo especial para mim. Primeiro porque é em Roma. Segundo, porque é dentro da Sala del Bramante. Essa sala tem esse nome por conta do arquiteto. O arquiteto que desenhou a sala chama Donato Bramante. E foi quem desenhou a cúpula da Catedral San Pietro, que é a catedral sensacional do Vaticano. Mas quem assinou a Catedral do Vaticano foi o Michelangelo, mas a idealização é do Bramante. Então essa história toda já faz um negócio de você ter uma obra dentro daquela sala, faz uma coisa sensacional. Além disso, olha isso, essa sala recebeu no passado obras do Picasso, do Salvador Dalí, Goya, Chagall, Miró, entre tantos outros que eu tanto admiro. Então a história da minha foto tá lá, pendurada na parede da Sala del Bramante. Isso por si só já é um espetáculo. Mas como que aconteceu isso? Quem me procurou foi o curador da Bienal de Roma, de Florença e de Assis. É o mesmo, é um fotógrafo que chama Sérgio Vale Duarte. E ele me achou pesquisando imagens através de sites pela internet e tal, e acabou chegando em mim. Então isso também é muito bacana, porque imagina, você receber um convite desse porte, né? E isso foi muito incrível. E aí o que acontece? Ele entrou em contato comigo, a gente marcou um encontro na Galeria Espaço Surreale, na Caconde, aqui em São Paulo. E quem é a proprietária da galeria é a senhora Lívia Butti. E ela faz parte da comissão de organização da Bienal de Roma. Então, assim, a hora que eu fui para a conversa com eles, que foi uma conversa, assim, agradabilíssima, divertida, porque a senhora Lívia ama Roma também, aliás, ela mora 6 meses lá, 6 meses aqui. Então, assim, foi tudo uma constelação de coisas muito positivas e muito boas, que fizeram com que a minha imagem estivesse na parede da Sala del Bramante. Quando a gente, depois da Bienal, existe uma premiação. Quem premia
os artistas. É o jurado do Centro Internacional de Artistas Contemporâneos. Então essa premiação, imagina, eu já estava assim muito feliz com tudo isso que tinha acontecido. E ainda mais eu recebi o terceiro prêmio, que para mim foi sensacional, assim, e muito bacana que essa premiação veio premiar essa imagem, que na verdade é uma imagem que ela não tem, vamos dizer assim, o apelo atual da fotografia, né? Ela não é... Ela está acima de qualquer utopia política, ela está acima de qualquer reivindicação de cunho histórico, econômico, sociológico, não é nada disso. O prêmio dado a essa fotografia me deixou muito feliz, porque mostra que o caminho que eu escolhi e a forma como eu vivo, né, que na realidade é tentar descobrir o que de mais essencialmente humano a gente tem para compartilhar e para aprender. Então, na realidade, quando você sente que isso que você está querendo transmitir como pessoa, como artista, como cidadã, como mãe, como profissional, tal, e que isso é reconhecido. Então, isso para mim foi realmente espetacular.